estava falando que eu sou da Pompeia, né? Moro ali até hoje, bairro dos Mutantes e tudo mais. E um dos meus vizinhos é esse cara aqui, o Tom Zé. Ele também mora ali, Perdizes, Pompeia, são bairros vizinhos. E eu vi o Tom Zé sempre ali no bairro, na padaria, na farmácia e tal. Eu falei, caramba, o Tom Zé, preciso tomar coragem de falar com ele um dia, né? Quando eu lancei meu primeiro livro, pessoal, tem 2 discos do Tom Zé lá, os 2 primeiros. Né? No segundo tem Estudando Samba. Eu falei, putz, sabia o prédio que ele morava, né? Eu falei, vou deixar de presentinho para ele ali um livro. Fiz uma cartinha escrita à mão, dizendo que eu era fã dele, que eu tinha lançado o livro, e eu coloquei meu telefone, né, meu celular, deixei pro porteiro, eu falei, entrega pro Tom Zé, por favor, e tal. Aí passa, sei lá, passa uma semana, me liga o Tom Zé no celular. Bento, caramba, não sei o quê, você que fez o livro, me convidando para ir na casa dele. Aí eu achei incrível, foi muito legal. Passei uma tarde com ele e foi um dos dias mais felizes da minha vida. O que eu adoro no Tom Zé é que assim, eu tinha preparado uma entrevista para fazer com ele, fiz várias perguntas e ele não me respondeu nenhuma delas, cara. Eu achei genial isso, né? Fiquei preparando uma semana a entrevista e tal, cheguei lá e ele não respondeu nada, cara. Mas só o que ele me devolveu em termos de vivência, de histórias, né, foi muito melhor do que a minha entrevista, né? Então foi uma coisa incrível, super gratificante. Ele me contou uma história que alguns de vocês já sabem também, que foi quando esse cara aqui, o David Byrne, dos Talking Heads, descobriu Estudando Samba. A loja viu lá Estudando Samba na parede da loja, e isso nos anos 80 ainda, pessoal. E o David Byrne parece que falou, cara, é o primeiro que eu vejo escrito samba na capa e não tem nenhuma garota de biquíni, nenhuma foto do carnaval, né? Tem um arame farpado no carro, puta, eles precisam ver isso aqui, né? Comprou, levou para casa, ouviu. E o Tom Zé falou para mim, falou, Bento, eu tenho certeza que quem fisgou o David Byrne foi o arame farpado daquela capa lá, né? O Tom Zé tem uma visão muito legal disso, que ele tá sobre essa história toda. E ele fala mesmo que foi o David Byrne que resgatou a carreira dele artística, né, a carreira musical, que o Tom Zé estava desacreditado, ia voltar para a cidade dele na Bahia, Irará, para tomar conta de um posto de gasolina, de um tio. E ela abandonou a música mesmo, sabe? Ele era totalmente maldito, né? Diz que ligava para as gravadoras, ligava para tentar vender show, sei lá, ninguém queria saber de Tom Zé. Ele estava desacreditado. Mesmo David Byrne descobriu esse disco, lançou uma coletânea de Tom Zé pelo selo dele, no mercado internacional, e Tom Zé voltou com tudo, todo mundo redescobriu. Aqui no Brasil a gente redescobriu e lá fora a galera descobriu o Tom Zé. Então, um fenômeno muito legal, muito interessante também, que eu gosto de mostrar de um cara também vindo e cantando a bola pra gente, né? Falando, olha, vocês têm que dar valor pra esse cara aqui, porque ele é nota 10. A gente falou de Pernambuco, falamos da Paraíba, e aqui eu vou falar do pessoal do Ceará, né, que também é outra cena muito forte que a gente teve. Também, no comecinho desse ano, eu fui fazer o lançamento em Fortaleza, no Centro Cultural Belchior, lá muito legal, na praia. E foi muito bacana contar para eles não, né, porque eles estão lá, eles sabem muito mais do que eu, mas assim, compartilhar com eles, com os amigos ali cearenses, essa história do pessoal do Ceará, né, Edinardo, Belchior, Fagner, Ricardo Bezerra, Alcides Neves, Amelinha, todo esse pessoal também que está nos livros, pessoal, todos esses que estão nos livros, são artistas cearenses que também estavam fomentando essa cena lá também, né? Uma cena muito legal, muito bacana, que vale sempre ser revisitada também. Indo para o final dos anos 70, a gente tem a chegada do fusion, né, da fusão do jazz com o rock, muito popular lá fora, né, com bandas como Weather Report, Mahavishnu Orchestra, Return to Forever. Essas bandas faziam sucesso lá fora, e aqui no Brasil isso também bateu forte, né? Então a gente teve caras como Hermeto Pascoal e Gilberto Gismonti, que nessa época estouraram, também fora do Brasil, né? O Hermeto lançou esse disco, gravou esse disco nos Estados Unidos, pela Warner, e tem uma história muito legal, essa parte também da palestra os gringos adoram, né? Que o Hermeto gravando em Los Angeles, com super grana da Warner ali, né? E ele queria um porco para gravar, para pôr no disco. E aí no Brasil ele nunca tinha conseguido entrar no estúdio com um porco, né? Ele tinha essa ideia de gravar o som do porco. E no Brasil os caras, porra, mas você tá louco, o porco vai vir aqui, vai deixar tudo fedido, tudo sujo e tal. Nos Estados Unidos ele pediu um porco para gravar e a Warner trouxe 2, não trouxe um porco, trouxe 2, um mais grave e um mais agudo, para ele pôr no disco. Então os Slaves Mass começa com ele tirando um som do porco ali e, pô, só num estúdio americano com um budget incrível que você consegue, né? Os Estados Unidos é outro nível, né?
de profissionalismo. Ah, o artista quer um corpo, bicho, traz um mais grave, traz um agudo, que vai fazer um som. E na contracapa do disco o Hermeto está com o porquinho ali, né? Muito legal essa história. Final dos anos 70, isso está no volume 2 do meu livro. Eu acho muito legal que a gente teve pela primeira vez artistas bancando o próprio disco, né? Apostando na cena independente mesmo, né? Então as gravadoras estavam entrando em crise, ou só queriam gravar o que vendia, que era discoteca na época, né? 78, e a disco music explodindo. Então eles só apostavam nos medalhões da MPB e na discoteca. Um artista como Antônio Adolfo, por exemplo, feito em casa, ele não tinha espaço mais nas gravadoras. Então ele mesmo lançou o disco, né? Fez a capa, um disco totalmente artesanal. E a gente tem esse fenômeno no final dos anos 70, né, de artistas lançando os discos de maneira artesanal mesmo. Oswaldo Montenegro, o primeiro disco dele, esse aqui, Trilhas, vendido ali nas peças de teatro que ele fazia. E a gente tem esse disco aqui que é uma das primeiras, talvez a primeira aparição do Zé Ramalho, um compacto, lançado lá na Paraíba também. E aqui o Paraibode, o do Filho, o Grupo 1, e aí vai. Né? Vários artistas, várias bandas que lançavam seus discos de maneira independente. Isso tem bastante no volume 2 do meu livro. Aqui um caso emblemático de disco independente com uma produção assim, gráfica e visual incrível para um álbum independente. Né? Então esse é o disco do Marinho Castelar, um artista de Piracicaba, interior de São Paulo. Ele lançou esse disco em 81. Então, pessoal, vejam só o nível assim, de excelência em termos gráficos desse álbum. Né? A capa dele, aqui seria a capa, né, quadrada, e ele abre e vira um ovo mesmo, vira um pôster nessa parte interna, em formato de ovo, o vinil prensado na cor amarela, simbolizando a gema do ovo, né, e ele vem com um encarte de 24 páginas. Então esse é um disco que mostra muito a força da música independente psicodélica brasileira do começo dos anos 80. Né? O Marinho lançou esse disco, morreu super cedo, morreu com 33 anos, e esse disco ficou esquecido, muita gente começou a descobrir pela capa, foi a primeira coisa que chamou a atenção, e hoje ele foi relançado. Né? O Neves está até aqui, já falei dele. Ele é um amigo nosso, o Eduardo, melômano, lá de Maringá, né? Eles acabaram de relançar esse disco, foram 300 cópias. Já acabou tudo, né? Você não tem aí? Olha, pessoal, tem 10 cópias aí. O disco foi relançado, está no meu livro, volume 2 também, e foi muito legal que eles me convidaram para escrever o texto do encarte. Eu adorei, tive acesso a materiais da família, entrevistas do Marinho na época, eu já era fã do cara e, cara, mergulhei na história dele para escrever o texto do encarte. Então é isso que eu falo do livro, né? Às vezes a gente, não sei se influenciou ou não, né? Claro que vocês já deviam estar com esse projeto, mas eu acho que as coisas estão amarradas, né? De um jeito ou de outro a gente, sei lá, eu lançando o livro e eles que eu lançando o disco, acho que as coisas andam juntas e eu vi que a Disc Union no Japão até postou esse disco, vocês mandaram para eles também, né? Então, ó, tá vendo? Japão, pessoal, a maior rede de lojas de vinil do Japão, estava tweetando, né, semana passada, postando do Marinho Castelar. Então isso é muito legal. Bom, vamos indo mais para o fim aqui da apresentação, a gente tem que falar da vanguarda paulista, ou vanguarda paulistana, que é uma cena que surgiu ali em São Paulo, no Lira Paulistano, né, que é uma casa noturna, né, um bar de música ao vivo, ficava ali na Praça Benedito Calixto, que até hoje tem lá uma feirinha muito legal de discos lá. Uma feira de antiguidades, mas tem os caras que vendem disco lá também. E no Lira Paulistano surgiu toda essa cena, né? Caras que vinham de Londrina, como o Rodrigo Barnabé e o Itamar Assunção, né? Eles foram para São Paulo, criaram essa cena lá. E eu costumo comparar isso aqui com o Velvet Underground, né? O pessoal fala, o Velvet Underground poucas pessoas ouviram na época, mas quem ouviu montou uma banda, se influenciou de uma maneira incrível. Isso também, né? Essa cena vanguarda paulistana, paulista, ela não foi assim, foi totalmente underground, mas foi muito influente para a cena de São Paulo. Né? Uma coisa muito forte que a gente teve lá, comecinho dos anos 80, algo que também, hoje em dia, lá fora também está sendo cultuado. Aqui mais uma linha do tempo, de 75 a 80, né? Fala aqui das prensagens, discos raros, tal, vanguarda, o jazz rock e o Paebiru. Quem quiser tirar foto. Deixa eu ver o nosso horário aqui. Também, comecinho dos anos 80, a gente tem uma cena de música vanguardista e de música eletroacústica, música bem experimental mesmo, né? Alguns artistas, Fernando Falcão aqui, que é um percussionista, esse disco também acabou de ser relançado, também estão procurando bastante lá fora, um disco que andava jogado por aí, hoje também virou super cult, tem a José de Oliveira,
né, o Rodolfo Cisa e Ricardo Cisa, né? Muito legal esse disco também, totalmente independente, totalmente diferente de tudo que a gente ouvia na época em termos de Brasil. E a Letícia Garcia, que fazia parte também da vanguarda paulistana. Aqui também, seguindo adiante, uma outra linha já de 81 e 85. Então a gente tem 81, Marinho Castellari e o Ricardo Shoa, outro cara também que herdou muito dessa música pernambucana, da psicodelia pernambucana, lançou o disco dele, no mesmo ano que o Marinho. 82, Arnaldo Batista quase morre, né, teve aquele acidente, ele caiu ali na janela, pulou da janela do hospital em São Paulo, ficou meses em coma. E nessa época, o Luiz Calanca vai estar aqui amanhã, ele lançou Singing Alone, né, que foi um disco que surgiu do show chamado Shining Alone, do Arnaldo. Foi o primeiro disco dele depois do acidente, né, e o primeiro disco da Baratos Afins, o primeiro disco do selo Baratos Afins, né, um dos selos independentes mais importantes aí do Brasil até hoje. Em 83 a gente tem o Quintal de Clorofila e o Bacamarte, né, o Quintal de Clorofila, uma dupla gaúcha de irmãos, muito bacana, bem psicodélica também, meio folk psicodélico, né. O Bacamarte, um disco progressivo, gravado em 78, mas que só saiu em 83, no Rio de Janeiro, com a explosão da Fluminense FM, que era uma rádio rock, uma rádio que tocava muita música progressiva, também muita música legal. 85, primeira edição do Rock in Rio, que a gente falou, né, que eu falei no começo da minha apresentação. A gente tem ali o fim da ditadura militar, depois de 21 anos, temos a Ayrton Senna ganhando pela primeira vez um grande prêmio em Portugal, Tancredo Neves sendo eleito e morto logo depois, né, em 85, e essa é a minha palestra também, pessoal. Aqui a gente tem o final da ditadura no Brasil, né, já uma outra época, tanto que o meu livro, o terceiro volume, ele vai de 86 para frente, então esses dois volumes já lançados, eles vêm até aqui, eles param aqui, né, então mostram muito como é que era fazer esse tipo de música na época de repressão militar, na época de ditadura. Bom, como eu comecei com uma foto minha, eu vou terminar com uma foto minha também, desculpem a falta de roupa. Mas aqui sou eu em 85. Eu gosto de dizer que eu estava comemorando, mas eu não sabia muito, né? Eu lembro de diretas já, essas coisas e tal, mas eu não posso dizer que eu estava comemorando, eu devia estar comemorando alguma coisa de futebol, né, alguma coisa assim. A minha família é todas de corintianos lá em São Paulo, mas eu, como sou da Compé, claro que virei palmeirense, né, eu moro do lado do estádio ali, não tinha como ser diferente. Acabei virando palmeirense por desgosto da minha família, pessoal. Mas a gente está chegando ao final, né, da apresentação, e eu só queria dizer para vocês que, como eu falei no começo, né, eu passei muitos anos com o ouvido viciado em música americana, música cantada na língua inglesa, né, então é algo que eu acho que eu perdi muita coisa, assim, em termos de música, quando eu era garoto e tal, por preconceito mesmo, né? Por não me arriscar. Então, sempre uma dica que eu gosto de dar no final das minhas apresentações é essa, pessoal, pra gente sempre correr riscos musicais, né? Hoje a gente tem, sei lá, música no celular, música do mundo inteiro, né? Numa dessas plataformas aí de streaming a gente pode ouvir música produzida em todo lugar do mundo, de uma maneira muito fácil, rápida, barata. Então é isso que eu indico, da gente fugir, essa é a minha dica para vocês, né? Fugir dos algoritmos, fugir dos streamings, fugir daquela coisa que te indicam, né? Que o Spotify, por exemplo, te mostra, ah, você gosta disso, então você vai gostar disso. Cara, sai disso, né? Vai pesquisar, vai procurar, que as recompensas vão ser incríveis, vão ser muito legais. E eu fiz isso com a minha carreira, né? Desde pequeno ali, derrubando preconceitos musicais e ouvindo música do meu país, por exemplo, para mostrar para fora, mostrar para o mundo inteiro e mostrar aqui para vocês também. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Aqui estão as redes sociais que eu tenho, tá? Do Poeirazine, né? Facebook, Twitter, Instagram e o PoeiraCast está no Spotify, está no Deezer também, todas as plataformas. E, Fabiano, a gente tem tempo para as perguntas? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Fala, velho. Bom, eu queria saber assim, a relação que você teve em relação a, por exemplo, Brasil Nuggets, aquela coleção que no começo dos anos 2000 começou a colocar na internet, e de certa forma fez a minha cabeça, deve ter feito as suas também, e que se isso foi inspirador para vocês escrever o livro. Boa pergunta. Foi muito inspirador, cara. O Brazilian Nuggets, eu descobri muita coisa que está no livro, eu descobri ali. Tanto que o Fábio, que fazia o blog, né? Ele é um cara que eu fiz questão de mandar o livro para ele. Os dois livros, quando saíram,
Um dos primeiros caras que eu mandei foi o Fábio. Falei, cara, eu devo isso a você, esse livro sem você não existiria. E não só ele, como outras pessoas, né, cara? Eu nunca gosto de tomar um mérito, assim, o livro é meu, eu que fiz o livro. O livro são as pessoas que fazem, né? Desde o crowdfunding, que é uma coisa que cada um vai lá contribuir um pouquinho, uma vaquinha virtual mesmo, né? Outras pessoas que fazem esse livro existir e pessoas que vieram antes de eu aparecer, assim, na cena. Então eu gosto de falar do Fábio, do Brazilian Nuggets, eu gosto de falar muito do Fernando Rosa, que é o cara que fazia o Senhor F. Também, pô, em termos de música psicodélica no Brasil, ele mostrou tudo, né? Aprendi muito com ele. O próprio Luiz Calanca, se não fosse ele, eu não teria ouvido o Rolling Bone, não teria ainda pesquisar. Né? Então tem esses caras que... Tem um cara também, ele é do ABC de São Paulo, o Craiford. Ele tem um site chamado mofo.blogspot. É um blog também com discos raros. Também é um cara que me influenciou muito nessa coisa da pesquisa, de descobrir coisas. Então eu sempre falo isso, cara. Se não fosse esses caras, eu nunca teria feito o meu livro, nunca teria mergulhado nessa pesquisa. Então o Brazilian Nuggets, fundamental. E foi ampliando ao longo do tempo também, né? Como é que é? Desculpa. Foi ampliando ao longo do tempo, meu acervo. Foi, estava sempre colocando coisa nova ali, né? E é legal que além de você poder baixar o disco, tinha as informações da banda e tal. Muito legal. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Curiosidade, sim, de dois extremos. Qual o artista que teve a menor tiragem, né, psicodélico brasileiro, e a que teve a maior tiragem, né, em termos de um disco? Cara, eu acho que a menor tiragem, se é que ela existe, é o Rosa de Sangue, né, Neto? Senão eles podem me ajudar. Do Lula Cortes. Aí que tá. Do Geração Bendita também. Geração Bendita também. O Rosa de Sangue, o pessoal, tem gente que acredita que ele existe, tem gente que não acredita que ele existe. Porque ele lançou o disco pela Rosenblitz, né? E aí ele foi contratado pela Ariola, BMG Ariola, eu acho, se não me engano, para lançar um outro álbum. E quando esse outro álbum saiu, parece que a própria Ariola, a BMG, destruiu todas as cópias que saíram do Rosa de Sangue. Então, tem gente que diz que só saíram 80, tem gente que jura de pé junto, amigo meu que eu confio, fala, cara, eu vi esse disco lá em Recife, quando eu fui para lá, né? Assim, o que fala por aí que são 80 cópias que existem. Eu acredito que esse seja uma das menores, né? E Geração Bendita também. O Perfume do Sol também, é algo essência, assim. Eu não acredito também que se eu pensar só isso, não dá pra saber. É difícil, cara, porque assim, os caras eram tão loucos na época, né? Muitos deles ou não lembram o que aconteceu, e a gente não tem registro também. Então é um mix de loucura com falta de registro e, sabe, pouco caso da gente, dos brasileiros mesmo, em registrar isso, né? Então, só um minutinho. Então a gente tem essa dificuldade de levantar. Mas eu chutaria esses três, assim, o Perfume Azul do Sol, Geração Bendita e o Rosa de Sangue. E o que mais vendeu, cara, não sei, dá pra chamar Secos e Molhados de psicodélico? Não sei, eu pus no livro. Eu acho que tem toques psicodélicos ali, uma ou outra influência. Então, se a gente chamar ele também de psicodélico, além de outras coisas, ele foi o que mais vendeu. Você fugiu do mainstream do psicodélico, o que você citaria? Alguns Secos e Molhados, Mutantes também poderia ser. Mutantes, né? Mutantes depois, acho que na época nem tanto, mas na redescoberta sim. E eu acho que o Alceu Valença, os primeiros discos, venderam muito, né? Pela Som Livre, né? Também venderam muito, e ele tem Dog Sangria ali de grande apoio e tal. Acho que o Alceu também foi uns. Novos Baianos também. Novos Baianos, bom pra caramba, né? Acho que sim. Fala, Daniel. Bom, você falou aí de som psicodélico, né? Som brasileiro, você falou que existe um nicho de mercado lá fora que é que a gente brasileiro não estuda de som brasileiro. Eu lembrei do Alberto Marques, que é um trombonista. Ele fez Moreira da Silva como instrumentista, fez Viveira da Silva, fez Mutantes instrumental como trombonista, e ele tinha uma banda de fusion e uma banda de jazz que foi muito reconhecida no Japão. E ele morreu em 2011, ninguém conhece no Brasil, e a gente fala de som psicodélico, o fusion de alguma forma é psicodélico, né? Você que estuda a música mundial, é uma pena, às vezes, a gente ter tão bons músicos que carregaram pessoas famosas nas costas e é reconhecido lá fora e a gente não conhece, né? Como exemplo, eu cito o Roberto Marques, trombonista do Rio de Janeiro, que fez músicas como Bezerra, Moreira, fez com Titãs,
teve eu não sei se chama, teve gafieira, outras coisas, e infelizmente não é conhecido. São muitos casos, né? Infelizmente mesmo. O Brasil tem essa história, tem esse histórico, né? De não valorizar muito esses músicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai pra lá, sei lá, às vezes você sai pra ir na Lapa, né? Que é o bairro efervescente e tal, você vê uns caras tocando ali na noite, você fala, meu, não acredito que esse cara tá aqui, tocando aqui, né? E lá fora, eu acho o seguinte, tiveram aqueles músicos que tiveram esse insight de ir pra fora também, né? Então até hoje, tipo Dom Salvador, né? O Moacir Santos, esses caras tem os que foram pra lá e viveram lá fora, né? O Valtel Branco, né? Caras que conseguiram ter uma carreira talvez a nossa cultura de não gostar de música instrumental, né? Tem isso também, né? Tem esse Tem preconceito. excelentes musicistas, mas se não tiver a letra, não entendeu. Tem esse preconceito também. Eu também tô com vontade de virar lá de novo. Verdade. Mas é muito louco também, às vezes eu também quero fugir um pouco, eu falo muito isso aqui, né? Mas às vezes eu quero fugir um pouco disso também, que isso acontece só no Brasil. Eu acho que é um fenômeno que acontece, cara. Né? Então, sei lá, tem músico que às vezes você vai no Japão, o cara não é famoso lá, mas vocês viram o filme do Rodrigues, né? O Rodrigues, não sei se vocês assistiram. Searching for Sugar Man, chama esse filme. Ele estourou na África do Sul e nos Estados Unidos, cara, ele era tipo encanador. Ele morava numa casinha lá, assim, ninguém sabe quem ele era nos Estados Unidos e ele teve um hit na África do Sul, ele tocou em estádio lá. Então, isso ilustra bem isso que você está falando, né? Às vezes os fenômenos acontecem do outro lado do mundo. Muito louco. E esse estudo seu é bom porque acaba esclarecendo um pouco de que é geral. Eu acho que concentra, assim, num volume, em alguns volumes, né, um pouco dessas histórias. Né? Então, cada um ali é um universo, é uma história, eles estão juntos ali. Você fala de música brasileira aí, né? Vários que você falou aí, Lula Cordeiro, Terra Amália, aí se a gente for ver, eles são influenciados por Jackson Pandeiro. Claro. E aí é um ritmo totalmente diferente, mas eles souberam fazer visualizar o que era no momento, né? Como o X-Faz. Exato. Então, esse terceiro volume agora do livro, para mim, ele me diz muito em termos afetivos, até porque pega os anos 90. Então pega essa geração do Mangue Beat, do Science, tudo. Pra mim, cara, que era radical na época, né? Tinha banda de, sei lá, de som pesado. Quando apareceu Nação Zumbi, hardcore e tal, quando apareceu Nação Zumbi, Chico Sá, eu falei, caralho, que é isso, né? É legal pra cacete, é rock e é brasileiro, tem maracatu, tem coco, sei lá. Eu comecei a descobrir tudo isso, graças aos caras, né? Então, pra mim, vai ser legal esse terceiro volume em termos até afetivos. Assim, acho que eu vou contar um pouco do que eu vivi. Alex, Manda uma aí, pô, se você não mandar. Tudo que você lançou no livro, você tem na sua coleção? Não, quem me dera. Se eu tivesse, eu ia estar na praia, agora eu tô no Martins. Não tenho todos, não. Tem alguns originais, alguns lançamentos, mas esse cara que faz as turnês comigo, né, o Rasmus, ele tem mais que eu. Ele tem os discos brasileiros lá na Dinamarca, os caras, porque você sabe, né? Esses discos estão mais lá do que aqui. Aqui eu sempre tenho alguns, mas não tenho todos. Mas claro que eu ouvi todos. A minha sorte é que eu tenho muito amigo colecionador que me empresta, né? Pra tirar foto, pra ouvir e tal. Então eu nem tenho essa vaidade, assim, sabe? De falar, são os discos da minha coleção, né? Eu sempre gosto de falar que é um trabalho comunitário, que se não fossem meus amigos, eu também não existiria. Fala, velho. Cara, você botou nos seus slides aí que um disco do Rodolfo César, não é isso? Rodolfo Arte dos César. Sons. Isso. Eu acho que o único lugar que deu muita informação sobre esse disco foi o seu livro. Ah, é? Eu já pesquisei, assim, eu acho que talvez o cara é professor, né? Mas como é que esse disco encaixa no seu livro, assim, né? Porque tem coisa que não é música mesmo. Exato. Eu descobri ele num jornal de música, cara, que era um jornalzinho que vinha junto com a revista Rock e História Agora, dos anos 70. Né? Então tinha Rock e História Agora, que era meio poeirazinho assim até, né? Contava a história das bandas, e vinha esse jornal de música que era as novidades. E aí tinha entrevista com o pessoal de universidades que tinha um grupo de estúdio de música eletroacústica e tudo mais, que estudavam John Cage, Stockhausen. Aí tava lá, o Rodolfo César tava lá. Eu falei, puta, cara, eu preciso estudar a obra desse cara. Só pela entrevista dele, ele tinha um programa na rádio, não lembro se era a Rádio USP ou se era uma rádio do Rio, que ele só tocava esse tipo de música.
E ele falava dos experimentos dele, né, dos grupos de pesquisa e tal. Aí eu falei, cara, eu preciso ir atrás desse disco. Foi lá que eu descobri que esse disco ia sair ainda. Aí eu fui atrás, consegui ouvir, putz, a capa, né, já me chamou atenção, né, o encarte, tudo naquele papel. Parece até reciclável, né, hoje, assim, puta, aquilo me chamou muito atenção. O fato de ter só três não são músicas, né, mas são temas. Muita gente pensava que era compacto, porque só vinha que tinha 3 músicas. Eu falei, cara, olha isso, fui ouvir, falei, não, isso aqui tem que entrar, porque... Aquele negócio, né, é psicodélico? Sei lá, é também, vai, mas pra que rotular aquilo, né? É uma música tão diferente. Entender a proposta. É difícil de entender, assim, lá, né? Mas eu falei, cara, mas pô, tem que estar lá. Legal. Posso perguntar? Claro. Na verdade, era uma pergunta que eu queria fazer lá no começo da sua palestra, porque se teve algum fanzine que te inspirou, porque quando você começa em 2003 ali, já é um formato que a computação já está bem estabelecida assim, no mercado, parece, já não é o formato de Xerox, como é o formato de fanzine. Então, de certa forma, eu queria perguntar se você teve algum fanzine, alguma edição que te influenciou, te chamou a atenção para entrar nesse formato de publicação independente, alternativa. Então, eu quando era garoto, cara, já comprava revista de música e tal, eu não gostava muito de heavy metal, cresci nos anos 80 e tal. Eu amava Rock Brigade, aquela revista que a gente tinha na época, e ela começou como um fanzine, né? Então aquele comecinho da Rock Brigade era algo que, puta, eu era apaixonado por aquilo, sabe? Que era difícil de conseguir, tinha que comprar com os caras, no Pop Clube, era um clube, né, que fazia um informativo ali. Então eu tinha esse sonho de um dia trabalhar na Rock Brigade e fazer uma revista de música também. Mas o formato Xerox não tem como misturar. O formato a Brigade no começo era Xerox, era um fanzine de Xerox. Não era coisa de jornal, não era papel jornal não. Era Xerox mesmo, era gambiarra. As primeiras, né? Bastante primeiras. E cara, isso me influenciou muito. E juntando isso, cara, com as revistas dos anos 70, que eu idolatrava, né? Rolling Stone, Bondinho, Rock Historiadora, a música do Planeta Terra, do Bruno Barroso, né? Que depois se formou em 90, ele tinha uma revista que era quase um fanzine, né? Escrevia Jorge Malcolm, Caetano, eu sou apaixonado por essa revista. Tudo isso foi, cara, sabe, borbulhando, e o Poeira realmente você fez uma boa colocação, porque ele começou em 2003, então eu costumo dizer também que se não fosse a internet, o Poeira também não teria existido. Então ele é um fanzine da era digital, já. Apesar dele ser físico, então foi pela internet que eu consegui vender assinaturas, mandar para o Brasil inteiro, e fazer um outro formato de fanzine. Então assim, muita gente até falava, isso é muito moderno, chama isso de fanzine, isso é uma revista. Mas eu adoro essa atitude do fanzine, eu nunca quis deixar de ser fanzine. Por isso que o Poeira Zine, se você for ver, a logomarca, o Poeira minúsculo e o Z maiúsculo, né, de zine, de fanzine, eu sempre tive esse orgulho, assim. Então eu costumava dizer, o Poeira, tudo bem, você quer que ele seja revista? Ele é uma revista com atitude de fanzine. Não sei se, né? Quando alguém me perguntar. Mas é isso aí que você falou é verdade. Mais uma só. A questão de underground, de mainstream, eu acho que isso é tão interessante porque até o que se confunde. Estava falando da Rolling Stones ali, da revista, então teve, você considera ela underground, né, no começo ali, eles eram bem para o Brasil, hoje é uma revista, né, se aqui no Brasil, apesar que o impresso hoje está meio complicado, mas enfim, eu vi uma revista por hoje e o Chiclete Banana, que era uma revista, né, underground também, né? Mas como que era underground, você vendia 80 mil, sabe, por mês, né? 80 mil, vamos fazer uma conta aqui, vamos supor que era 10 reais, né? 800 mil reais, quase $1 milhão, quer dizer, você não está batendo com o underground, né? Já é um negócio, né? Mas ao mesmo tempo é a cultura underground, né? Então, como você enxerga isso? Né? Eu acho que a gente tem que contextualizar. O primeiro passo para tentar entender um pouco esse raciocínio é contextualizar né, como que os fenômenos aconteceram naquela época e quantas pessoas consumiam isso. Então, você pegar um disco independente, por exemplo, do Banador, eu não sei exatamente, mas eu tenho certeza que foram mais que 1000 que ele rodou, porque teve outra prensagem, o Boca Livre, por exemplo, um disco que vendeu horrores, né, 79, aquele disco do Boca Livre vendeu, cara, com mais de 100 mil votos, totalmente independente, né? Então, acho que é isso, acho que é a época. Naquela época, o underground, você conseguia se estabelecer com esses números, as pessoas chegavam
atingir esses números. Hoje em dia, com essa pulverização na internet, esses fenômenos nichos, né, mais específicos, cara, eu com o Poeirazine, por exemplo, nunca consegui passar de 3 mil exemplares. O máximo que eu vi foi 3 mil. Agora hoje, 2020 quase, se a gente falar, porra, uma revista totalmente independente vender 3 mil, é bastante, né? É muita coisa hoje, para hoje. Mas para os anos 80 e 70 não é nada, né? É a diferença que Você vê? Eu acho que é a época, cara, sabe? A garotada interessada, né? O consumo mesmo, né? O pessoal ia atrás de informação, tinha muito essa coisa do boca a boca, né? Da contracultura, sabe? Outros tempos, outros tempos. Hoje está tudo pulverizado, os fenômenos são nichos mesmo, né? Bem isolados. Agora, vamos dizer que trabalhando na Road Crew, ela também teve uma tiragem bem interessante, né? Hoje parece que ela não passa de 3 mil também, né? Ela não chega a 5 mil. Ah, você vê o Poeirazine, eu precisei parar, né? Muita gente me cobra até hoje, pô, e poeira e tal, mas ficou enviado. Assim, mesmo as 3 mil cópias eu não conseguia mais vender. Né? Porque as pessoas paravam de assinar, as lojas deixavam de anunciar. Essa coisa, né? A vida, a rotina, a internet, bombardeio de informações, nem todo mundo tem mais tempo para ler um texto do tamanho que o texto do Poeirazine era. Só tinha 16 páginas do Captain Beefheart, por exemplo. Hoje em dia não é todo mundo que vai ter tempo de... Quantas edições você não lembra? Foram 70 edições, 70, contando as especiais. E teve um do zero, Qual que era? 13 anos. Aí eu levei até onde deu, né? Todo mundo dava mais cuidado. Aí eu parti com os livros, parti com a edição brilhante. Aí eu fiz inglês também, tudo eu consegui. Esses malucos que eu tinha no Brasil, eu comecei a ter fora do Brasil também. Os malucos que consomem esse tipo de jornalismo. Chegou a ser igual em banda também? Ou só Não, poeira não, nunca foi pra banca, cara. Eu tenho isso também. Se o poeira tivesse ido pra banca, eu acho que eu não teria durado um ano. Porque a banca tinha. Como é que foi a processo de distribuição quando você começou? Então, poeira exatamente, né? Eu tinha essa coisa de querer ir pra banca. Mas aí eu comecei a estudar como funcionava a distribuição de banca e percebi que, cara, era muito hostil para um jornalista independente. Porque você tinha que passar por um distribuidor que já ia ficar com 15% do preço de carro. Aí a banca já ia ficar com mais 30% ou 40%. Acho que era isso, mais 30%. Então, sabe? Nessa época aí que o Lobão começou a ficar onda daquela outra coisa lá, aquela revista não foi como uma alternativa. Qual revista? CD. Sim, o Lobão, o Lobão que anunciou, o pessoal começou a criar alternativas. Mas eu achei muito hostil essa coisa da distribuição, sabe? Aí a banca era uma coisa que ficava mundial. Aí como é que você... E outra, para tiragem da banca, o pessoal de banca, assim, para ter uma exposição mínima em São Paulo, não Grande São Paulo, só São Paulo mesmo, só um milhão ali, eles precisavam de no mínimo 15 mil exemplares. Para deixar, sabe, 2 exemplares em cada banca, 2 ou 3. Falei, cara, não tem como usar isso. Entendeu? E outra, era um negócio muito de nicho mesmo, sabe? Como uma revista, sei lá, o status quo na capa vai vender 15 mil exemplares? Nunca, cara. Então eu nunca caí nessa ilusão. Né? Sabe, pô, uma revista com grana funk na capa, vou vender 15 mil pro outro. Né? Então se tivesse ido para campa, na banca, nunca teria funcionado. E eu apostei muito na distribuição independente, sim, as coisas boca a boca, de o cara pagar assinatura e receber em casa. Então, sabe, não tem desculpa, né? Às vezes o cara vem, eu moro aqui, eu moro perto de Manaus, mas a banca que dá esquina na minha casa não tem Poeirazine. Cara, se assinar, você vai pagar mais barato que isso de capa e vai receber em casa, frete grátis. Eu faço frete grátis. E eu faço no livro, eu faço frete grátis. Então não tem desculpa, sabe? Eu tentava mudar esse mindset da galera. Nossa, pode receber o poeira em casa, sem problema nenhum. É mais cômodo do que ir pra banca. Então eu acabei apostando na independência. A divulgação foi no boca a boca mesmo. Foi, total. Aí é muito aquilo que eu mostrei na palestra, né? Eu comecei a receber convite de trabalhar com outras pessoas, né? Os caras da MTV, a própria Road Crew, o Road Brigade, que trabalham lá. Na pista, trabalhei na pista, na Rolling Stone. Então, esses caras, às vezes eles não tinham muita grana para me pagar, então eu fazia uma troca por anúncio. Falar, põe um anúncio do Poeirazine aí, ou na pista, no Road Brigade. Então eu saía assim pro anúncio da Poeirazine e isso acabou. Mais alguma pergunta, pessoal? Você? Colocar em relação ao questão de conteúdo, por exemplo, você agora entrou no ano 90. Quando você dando terreno fértil para você continuar escrevendo seu texto ou não? Então, o meu plano original, cara, quando eu fui fazer o primeiro volume, era fazer 68
começo da Tropicália, até 2016, que foi quando saiu o volume 1. Eu queria pegar tudo. Cara, eu vou colocar tudo que é disco de música psicodélica brasileira num volume só. Aí comecei a levantar os discos. Foi uma loucura, né? Só pro primeiro volume eu tinha mais de 500 álbuns já. Dessa época toda. Eu falei, cara, não vai dar, eu tenho que recortar. Aí eu falei, putz, lembrei do Paibiru 75, né? Eu vou acabar no Paibiru, primeiro volume. Depois eu vejo se vai sair outro, sabe? Então eu nem pensava em lançar outro volume logo em seguida. Mas a campanha foi tão legal, a produção foi tão bacana que aí eu já lancei o segundo 2 anos depois, em 2018. Saiu o volume 2. Aí eu parei, fez sentido parar em 85, né, por motivos políticos e tudo mais. E aí agora vai de 86 até 2000. Ia ser 86, 2019. Mas também loucura, muita coisa. Um amigo meu, Alexandre Matias, faz aquele site Trabalho Sujo, um site muito legal, jornalista também. Ele falou, bem, você é louco, cara? Faz até 2000, você vai deixar muita coisa de fora. Então, aí ele me convenceu. 86, 2000. Mas vai ter, você pretende fazer? Ah, eu pretendo fazer. Pretendo fazer depois o que vem até agora. Mas eu quero. Também tem um pouco essa. Porra, tá virando sexta-feira 13, no seu sabe? Tá virando uma série. Então eu quero partir para outra. Talvez um outro livro, colocar um pouco na geladeira, mais pra frente na universidade. Mas dá pra fazer mais, tem material no site. Beleza? Isso aí, pessoal, mais um. A gente vai tomar uma cerveja lá fora, né? Não, o grupo da Equipaira, acho que igual você chegou comentando na sua palestra dele, que essa questão de poucos chegavam a lançar uma LP, e a maioria desses livros estão muito a um compacto 7 polegadas, né? E essa questão, se você conseguir explorar também esse nicho dos compactos, na verdade é o meu favorito. Então, cara, puta, né? E você citou a questão do Fábio. Na época da loja, né, tem uma grande loja em São Paulo que chamava Walk Pop, contemporânea da Barras Afins também, do MFR. Uma loja que ele criou esse termo do fetiche, metadisco, né? E às vezes a gente ia lá e falava, esse disco não é um fetiche. Então o compacto para mim, 7 polegadas, é meio fetiche também, eu tenho paixão. Eu tenho um sonho de lançar um livro só sobre compacto, né? Acho que vou conquistá-lo em breve. Mas eu fiz questão de colocar alguns compactos no livro. É um outro mundo, é outra pesquisa e tal. Mas é muito. Chegaram a lançar. Sim. No volume 1 a gente tem lá o Loches Gnomos, né? Saiu só compacto, tem o Jarbas Maris, tem alguns compactos, tem até o CD, de mercado. Da gravadora Erva, isso, lá no Terra de Pará, né, cara? Muito legal esse mundo dos compactos. Então eu fiz questão de colocar alguns também. Tanto no volume 2, tem alguns compactos lá no. Muito legal. Porque às vezes fica meio esquecido, né? Exato. Isso aí. Maravilha. Bom, é isso, pessoal. Mais uma pergunta?